Everton, mais uma vez satisfação em falar contigo. Agora é vencer ou vencer. Índio Santa Maria na parada, também tem a equipe do Santa Cruz, mas antes tem a Copinha. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas evidentemente a cabeça do jogador está focado nessa dois também, o pensamento, né, Everton? Boa tarde, aí tá falando com vocês novamente. A cabeça está no próximo jogo, né? Sabemos a importância que temos contra o Inter de Santa Maria, mas temos um desafio ainda amanhã pela Copa. Então temos que pensar direitinho na equipe do Grêmio, fazer um bom jogo amanhã. E aí sim, a partir de quinta-feira ali, voltar os olhos totalmente para a competição, para a divisão, numa final que vai ser lá em Santa Maria. E nós também estamos preparados para isso. Viemos trabalhando o campeonato inteiro, tivemos alguns altos e baixos que nós sabemos reconhecer, mas eu acho que o nosso grupo está se fortalecendo e eu acho que vai chegar nessa reta final aí da melhor maneira possível. Everton, tudo bem? Uma boa tarde, prazer em falar com o amigo de novo. Everton, bom, eu sei que o pensamento, lógico, que nem o colega falou, ainda é a divisão de acesso, derrota de página virada e tal, mas o que dá para projetar e falar do adversário de amanhã desses meninos do Grêmio? O que o professor já falou para vocês? Enfim, o que tu pode falar em relação... Que sempre são equipes de qualidade, né? Esse grupo jovem dos meninos aí do Grêmio, né? Sim, acho que eu já tive do outro lado também, jogando a Copinha eu fui um garoto pela equipe do Grêmio também, e quando eu estava do lado de lá era uma oportunidade. É uma competição contra o Pelotas, um time profissional, que isso acaba não dando experiência para a garotada. Eles encaram como uma oportunidade, acho que até maior do que jogar uma categoria da própria idade. É onde realmente acho que os olheiros ali, o pessoal que analisam os garotos vão estar olhando mais para essa competição do que para a própria da idade, que é um futebol totalmente diferente. Então acredito que vai ser um jogo difícil. Normalmente eles têm muita qualidade, são novos. Acho que às vezes podemos, né, ter um caminho melhor pela experiência, pelos atalhos, como nós podemos falar. Mas vai ser um jogo difícil, uma equipe qualificada que sempre o Grêmio vem formando. Boa tarde, Everton, prazer estar falando contigo novamente. Contra o Novo Hamburgo tu não chegou a ser relacionado, né? Então amanhã, qual é a tendência? Chegou a conversar com o William sobre uma possível equipe que pode viajar até mesmo até Porto Alegre. Como é que está essa situação também do elenco, né? Que vocês têm botado, o William pelo menos colocou bastante garotos para jogar na primeira partida contra a equipe do Novo Hamburgo. Tu acha que a tendência ainda é essa, que a cabeça está mesmo no Inter de Santa Maria? Como é que está o planejamento para essa partida de amanhã? Nós estamos levando de partida em partida, né? Pensando em cada partida em específico. Hoje todo mundo se representou ali, vamos tirar algumas informações agora do departamento médico, o pessoal que está em condições também, né? Porque a partida de domingo foi bem aguerrida, tem alguns probleminhas ali. Daqui a pouco o Rogério que acabou saindo, né? O Escobar acabou tomando uma pancada bem forte na cabeça. Tem uns jogadores que tem que ser reavaliado pelo departamento médico e assim ver quem pode ir amanhã, né? Acredito que o William vai com a força máxima disponível que vai ter, independente de quem entre ou não, saberá que vai ser a força maior do Pelotas. Boa tarde, Everton, tudo bem? Ainda nessa linha aí de duas competições simultâneas, no último jogo tu não jogou, por exemplo, o Jeder, que é um zagueiro jovem. Como é que tu conversa com esses jogadores, principalmente os defensores ali, que estão começando a carreira? O que tu conversa para eles, o que tu passa para eles, que tipo de experiência tu transmite? Porque também é uma oportunidade também de esses jogadores ganharem mais minutos e de repente até se colocarem à disposição para jogar partidas da divisão de acesso. Sim, mas eu acho que independente de eu estar jogando ou eles virem a jogar agora nos últimos jogos, desde o início do trabalho aqui no Pelotas, o pessoal mais velho ali sempre tenta trabalhar bem essa conversa com os guris mais novos. Eles têm um potencial muito grande, qualidade de futebol e jogadores que eles apresentam aqui. Às vezes é mais um pouquinho de detalhe sobre posicionamento, correção de postura ali dentro do campo, mas eles vêm com uma base boa, eles acabam tendo muito mais informações do que nós
antigamente. Agora tem vídeo para tudo quanto é lado, scout. Tem um pessoal que praticamente, se acaba o jogo, você tem já o material pós-jogo já que você consegue se avaliar na partida com os vídeos. Então eles são guris que estão iniciando, são bons jogadores, que eu acho que com essa minutagem que eles estão adquirindo ali, a tendência é ainda mais fortalecer o grupo. Everton, eu falo no geral, tanto a Copa Federação como a Série A2. Como é difícil o Pelotas vencer fora de casa, né? Só venceu o Guarani, um adversário com qualidade um pouco baixa, muito baixa até. Mas é difícil o Pelotas essa temporada vencer fora de casa, né, Everton? O que está acontecendo aí? Está voltando a chance de gol, ou dá um branco no jogador? Olha, não acho que seja essa dificuldade está aparecendo nos resultados, mas nós viemos fazendo boas partidas fora de casa, né? Daqui a pouco acabamos pecando por alguns erros nossos, estamos pecando por algumas coisas, mas eu acho que o decorrer da competição foi meio, não vou dizer conturbado, mas iniciamos com um certo grupo, daqui a pouco acabou tendo uma troca de comando, vieram outros jogadores também para agregar, e nisso nós estamos formando um time ideal dentro da competição, né? Então às vezes um jogo fora de casa também não é um dos melhores campos que nós estamos enfrentando. Às vezes nós temos uma equipe muito técnica, de jogadores rápidos, velozes, que gostam da posse de bola. Os jogos, se você for ver os últimos jogos nossos, foram contra o São Gabriel. Agora praticamente não se tem como jogar. Isso também não é desculpa pelas vitórias, mas acabam fugindo um pouco das características do nosso grupo, né? Que é um grupo que pelo menos prioriza a posse da bola, prioriza a tabela, com uma tabela mais próxima do gol, um drible, individualidade ali perto da área, que alguns campos fora de casa não proporciona. Everton, derrota que aconteceu na Pedra Moura, claro, é divisão de acesso, lógico, são competições distintas. Eu tenho que te perguntar, de certa forma, isso não atrapalha, não diminui um pouco o ímpeto de vocês, a questão também da concentração para esse confronto de amanhã, ou não? São competições distintas, não tem nada a ver, página virada? Não, o página virada não, porque nós tivemos uma derrota no jogo passado, então sinal que não fomos bem. Então temos que ver o que nós podemos melhorar, o que deixamos de fazer no último jogo para melhorar, e sim na próxima partida, independente da competição ou não, nós temos que vir melhorando. Fizemos um grande jogo aqui, acho que contra o Guarani, nós não podemos regressar do jeito que foi. Acredito também que não é desculpa, mas o campo também não deixou ter um jogo mais propício para nossa qualidade, né? Então nós temos que amanhã, eu acredito que um campo melhor, uma equipe mais qualificada também, né? E provavelmente os dois times vão buscar a bola, ter o jogo, ter as características, né? Então isso também ajuda do adversário querer jogar também. Às vezes nós jogamos fora de casa que o adversário se fecha numa característica que é do adversário e praticamente não tem jogo, é muito primeira e segunda bola, né? Então isso acaba dificultando mais. Aqui o Guarani, querendo não, veio jogar porque tem uma equipe qualificada, né? Não é à toa que está na parte de cima da tabela, e às vezes proporciona mais espaço, que é onde a nossa equipe está tendo mais felicidades. Quando os times meio que se encontram mais no sistema defensivo, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade nas nossas partidas. Everton, até pegando esse gancho, né, do que o Sidney falou, a dificuldade que o Pelotas tem para ganhar fora de casa, né? E na última partida, derrota para a equipe do Bagé lá no Pedra Moura. O Pelotas perdeu 6 pontos para a equipe do Bagé, né? Isso faz muita falta nessa tabela. O Pelotas podia estar mais tranquilo, até mesmo praticamente classificado já para a próxima fase. Então eu queria uma avaliação. É claro, tu falou, né, o gramado pode ter atrapalhado, sim, é algo sim, mas quero que tu fizesse uma análise do que faltou para o Pelotas ao menos pontuar contra essa equipe do Bagé, e o quanto também é complicado tu ver o Pelotas perder 6 pontos para a equipe do Bagé, assim como foi também para a equipe do Lajadense, tomando 3-1 aqui na Boca do Lobo. Sim, para nós é frustrante, principalmente pela partida que nós fizemos, tanto lá em Lajeado com um jogador a menos, tendo as condições de até empatar ali, daqui a pouco até virar, independente. Aqui contra o Bagé, se eu não me engano, eles tiveram uma chance de finalização, eles fizeram o gol lá.
né? Acabaram tendo esse êxito também. Só que é uma coisa que nós não podemos ficar se remoendo pelo passado. Não sei, teve jogos que nós ganhamos aqui também aos 48 do segundo tempo num gol de pênalti, que também não, mesmo pela vitória, não foi satisfatório pelo desempenho. Mas uma coisa que nós temos que aprender com os erros do passado e deixar eles de lado. Não adianta a gente ficar se remoendo por 6 pontos do Bagé, 6 pontos do Lajadense. Nós temos 3 pontos em disputa contra o Inter de Santa Maria na próxima rodada. E é isso que nos interessa. Os perdidos já não voltam, os ganhos também não vão dobrar. E os que importam agora é contra o Inter de Santa Maria no sábado, no domingo ali de manhã, que é o que, se Deus quiser, vai dar nossa classificação. Sobre esse jogo de domingo, Everton, qual é a tua opinião sobre o que tu pode falar sobre essas questões extracampo para evitar que, por exemplo, essa questão do julgamento, até essa certa rivalidade que vem crescendo entre as duas torcidas fora de campo, de certa forma, como evitar que isso chegue, que isso tome proporções grandes e principalmente fazer com que não influencie no clima do jogo, que seja um jogo jogado dentro de campo. De uma forma geral, qual é a tua opinião sobre esse cenário que se desenha aí antes do jogo? Olha, eu acho que o cenário extra-campo, acho que de muita responsabilidade tanto da torcida, até mesmo o pessoal da imprensa, que daqui a pouco acaba fomentando muito esse duelo, que querendo ou não vai ser uma decisão, os dois estão buscando pontos, mas eu acredito que dentro de campo, por muitos jogadores serem conhecidos, terem trabalhado juntos, não tem acho que essa rivalidade do extra-campo, né? Tem jogadores ali que eu trabalhei muito tempo ali, tem o Michel, os dois centroavantes do Inter de Santa Maria, eu trabalhei ali há pouco tempo, né? Então vão vestir pela camisa do Inter, eu vou pelo do Pelotas, vamos dar nossa vida ali, mas eu acho que não mais do que a rivalidade entre duas equipes grandes da competição em uma partida. Não tem, acho que esse clima de guerra, acho que não nesse aspecto de torcida e tudo mais, acho que é entrar dentro de campo.